Vamos iniciar, então, o nosso trabalho com uma leitura da página do Cela dos Médiuns, pelo Espírito de Emmanuel, lá na página 99, que tem o título de Essas Outras Mediunidades. Essa página foi psicografada por Chico Xavier na reunião pública de 29 de abril de 1960, relativa à questão 185 do capítulo 16 do Livro dos Médiuns, que tem subtítulo, não é? Aptidões médiuns especiais. Então, vamos lá. Na expansão dos recursos medianímicos, que te enriquecem a experiência sob as diretrizes dos benfeitores desencarnados, não te preocupes com as faculdades edificantes suscetíveis de te vincularem à elevação e à melhoria dos companheiros da Terra. Então, não nos preocuparmos, não é, com as nossas faculdades mediúnicas, né? Pronuncias a palavra preciosa que os emissários da cultura e da inteligência te levam à boca, impressionando auditórios atentos. Mas não negues o verbo da tolerância aos que te reclamam indulgência e carinho dentro de casa. Doutrinas eficientemente os espíritos transviados, mas nas sombras da viciação e do crime, transmitindo conselhos e avisos da esfera superior. Não recuses, porém, a conversação amorosa e paciente aos familiares, ainda confinados à ignorância e à perturbação. Escreves a frase escorreita para entendimento do público sobre a influência de instrutores domiciliados no plano maior. Grava, entretanto, no próprio caminho, a sinalização do bom exemplo, induzindo os semelhantes a que nobilitem a própria existência. Contemplas quadros prodigiosos através da clarividência, caindo em êxtase ante as alegrias sublimes que observas, por antecipação na glória espiritual. Não ouvides, contudo, fitar as chagas dos que padecem, estendendo até eles migalhas do teu conforto por mensagem de auxílio. Escuta as vozes comovedoras do grande além, delas fazendo narrativas surpreendentes para os que te admiram, as incursões no país do inabitual. Busca, no entanto, ouvir as aflições dos irmãos sofredores, aprendendo a ser útil. Estendes mãos fraternas no passe balsamizante em favor dos que te procuram, sedentos de alívio. Não furtes, porém, os braços prestimosos ao trabalho de cooperação espontânea junto daqueles que o Senhor te confiou na intimidade doméstica. Atende às faculdades múltiplas pelas quais se evidencia a bondade dos mensageiros divinos, mas não lhes deis essas outras mediunidades, tantas vezes esquecidas, da renúncia e da paciência, da humildade e do serviço, da prudência e da lealdade, do devotamento e da correção, em que possas mostrar os teus empréstimos diante daqueles que te partilham a luta, porque somente assim será suporte firme da luz e chama da própria luz. Então, Emmanuel chama a atenção aqui de quaisquer que sejam as nossas faculdades medianímicas ou mediúnicas, né? Que nós prestemos atenção a nós como seres que devemos dar primeiramente o exemplo. Não só nos relacionarmos com os planos maiores, mas também entendermos que o nosso trabalho é para com aqueles que convivem conosco no dia a dia, dentro da nossa humanidade terrestre. O processo ainda se restringe a nós mesmos dentro da nossa situação de encarnados. Então, que o nosso acesso
maravilhas do plano espiritual, assim possamos dizer, não é? As beatitudes do plano espiritual possam nos servir de alento para que possamos trabalhar com os nossos irmãos aqui no processo material na Terra. Porque o que vai ficar não é a nossa faculdade mediúnica como exemplo, e sim a nossa atitude para com eles, né? Nosso ser pessoal, atitude para com cada um que convive conosco, principalmente aqueles que estão convivendo em nosso lar. Porque às vezes médiuns, nós como médiuns, e é um defeito que às vezes nós temos, esquecemos que temos um trabalho também não, o nosso primeiro trabalho é com a família. E nos dedicamos, às vezes, 100% às casas de trabalho, não é? E assim, nós deixamos para trás coisas importantes dentro da nossa casa. Vamos, então, pensar no que Emmanuel nos disse, e realmente trazer, ponderar, balanceamento, né? O balanceamento, né, de nossas atitudes frente à nossa tarefa na casa espírita e aquelas tarefas importantes que nós temos dentro do nosso lar, dentro da sociedade a qual nós pertencemos. Alguém gostaria de fazer a prece no dia de hoje? Eu posso fazer? Sim, mas é claro. Por Deixa eu só favor. fechar aqui o WhatsApp que está fazendo muito barulho aqui. Eu não vou conseguir me concentrar. Vamos lá, então. Senhor Deus, espiritualidade amiga, neste momento viemos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, para aprender, para evoluir, para buscar conhecimento na nossa caminhada espiritual. Que o Senhor possa nos conceder e conceder ao Senhor Medaglia muita sabedoria para passar todo esse ensinamento do dia de hoje. E que possa nos iluminar hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Sim, graças ao bom Deus. Obrigado, Esther. Obrigado pela tua prece. Bom, como eu falei hoje, então nós estamos com um probleminha técnico, não é? Eu estou sem meu computador e o Edson então vai passar o PDF que eu passei para vocês, né? Para que possamos então ter a conversa com a palavra, com, né, o escrito, né? Fica mais fácil de nós compreendermos, né? E compartilharmos. Bom, então nós prosseguindo com as manifestações espirituais, não é? Nós vimos na aula passada as manifestações físicas, que podem ser, não é, elas inteligentes ou não, né? E também, hoje vamos ver, então, as manifestações visuais e auditivas. E, juntamente com elas, a primeira parte do trabalho, porque nós temos, esse trabalho é muito longo, né? Muita informação. Então, eu dividi em duas aulas, não é? Então, vamos ver nessa aula bicorporeidade, bilocação e transfiguração. E na próxima aula nós vamos ver, então, materializações, ok? Que são as manifestações visuais. Bom, situações em que os espíritos podem ser vistos. No Livro dos Médiuns, no capítulo 6º, né, Kardec, vamos dizer assim, ele restringe, né, essas informações das manifestações visuais aquelas relativas às manifestações visuais enquanto em vigília, isto é, quando os médiuns ou quando as pessoas que podem ver os espíritos, né, estão em vigília, não estão dormindo, tá? Mas eu aproveitei essa ocasião para também, reportando o Livro dos Espíritos, né, falar de algumas situações em que nós, mesmo não estando na vigília, ou estando dormindo, podemos ver espíritos, né? Claro que não conscientemente, mas registrar o nosso inconsciente. É o caso dessas situações, né? No momento em que nós estamos emancipados, isso é, quando nós estamos dormindo, né? Dormindo, e nós estamos emancipados, certo? Chama-se então emancipação da alma, né? Então, o primeiro caso de emancipação da alma
é o sono, né? Então, nós dormimos, nós nos emancipamos espiritualmente falando, né? E nós, então, entramos em contato com o plano espiritual, né? Então, nós podemos ver os espíritos, conviver com os espíritos, participar da vida no mundo espiritual. Claro que pouca coisa se registra, não é? Isso é, os nossos sonhos, então, teriam duas condições. O subconsciente, aquele registrado no subconsciente. Então, nós vamos ver nossas ideias, nossas conversas com o plano espiritual, mas o nosso cérebro não vai registrá-las. Então, às vezes, vemos com coisas confusas, mas o nosso subconsciente vai registrar. Às vezes, durante o dia, nos vem a memória, sonhei aquilo, parecia que eu estava com tal pessoa, então aquilo vem de vez em quando à mente. Mas eles podem ser reais também. Por quê? Tem pessoas, existem pessoas, não é? Que quando retornam, retornam, ou durante o sonho, não é? Registram e retornam com esses registros claros em sua mente, né? Inclusive com sonhos premonitórios, que a gente chama de clarividência indefinida, porque é durante o sono, né? Então, conserva essa lembrança daquilo que viu, daquilo que sentiu e das questões, às vezes, premonitórias. Ele já sabe ou foi dado a ele, não é, a condição de ver algo que poderá acontecer para ele nesse dia ou alguma pessoa que ele conheça ou alguma situação que vai, então, não é, ser uma questão que vai acontecer no futuro, né? Então, chama-se sonhos premonitórios. Muitos de nós têm esse sonho, acorda com uma situação, às vezes nem claros, mas acordamos com uma sensação assim meio desconfortável de uma questão que nós estamos lutando, uma questão que nós estamos em processo de discussão com outros, não é? E temos, às vezes, um desconforto muito grande em relação a isso, né? Então, seria uma forma de dizer, bom, não vai dar certo, ou então essa coisa não é bom fazer, não preciso fazer isso, não devo fazer isso, né? Então, seriam sonhos premonitórios, mas fica registrado no nosso subconsciente, ok? O próximo seria, então, a letargia e catalepsia. Letargia é um processo físico, não é? Às vezes não é espontâneo, às vezes ele é provocado, né? Suspensão total das forças vitais, você parece uma pessoa morta, não é? Muitas pessoas são enterradas, né? Porque são letárgicos, as pessoas simplesmente, né? Eles parecem mortos, não é? Ou então a catalepsia, que é a mesma coisa que a letargia, só que não em todo o corpo, em algumas partes do corpo. Isso é, a pessoa não tem a sensação de... Você percebe que ela não é morta, né? Ela está com algumas partes ainda, você consegue perceber a respiração, uma parte do corpo ainda se mexe, né? Então, você tem essa diferença entre a letargia e a catalepsia. São casos, às vezes, induzidos magneticamente pelos espíritos para emancipar o espírito, geralmente os médiuns, não é? E para que eles possam vivenciar certas situações no plano espiritual. Um exemplo disso é nossa querida médium Ivone Pereira. Ivone Pereira, às vezes, passava 3 dias em estado de letargia. Aliás, um parênteses aqui. Quando pequena, ela chegou a ser diagnosticada morta e colocada num caixão, né? E ela acabou acordando naquele caixão. Ela estava letárgica, era pequena, ela tinha sua infância ainda. Então, mais tarde, com a sua desenvolvimento da sua mediunidade e a sua experiência, não é? Os espíritos, então, para que pudessem dar clareza ao que ela ia escrever, realmente o espírito de Charles, né, que era o espírito que mais trabalhou com ela nesse sentido, né, ela era levada então às cenas aonde ela depois estaria a sua recordação e poderia escrever, não é, ou psicografar de forma mais clara e ter mais visão daquilo que ela estava fazendo, né? Nós vemos esse registro naquele livro dela, que seriam Recordação da Mediunidade. Esse livro é maravilhoso. Quem quiser ler, é muito bom esse livro. É interessante, né? Porque ela tem uma história maravilhosa, Ivone Pereira,
É uma pessoa assim, realmente que merece de conhecer a história dela, a biografia dela. Né? Bom, outro caso que nós podemos, então, viver ou experimentar a visão espiritual dos espíritos é o sonambulismo. Né? O sonambulismo é uma faculdade mediúnica, mas também é uma faculdade física. Né? Existe o sonambulismo físico, né? Aquele, então, que nós levantamos de noite e caminhamos pela casa sem bater em nada, sem nos machucar, não é? Então, é uma forma, então... desculpa os cachorros aqui atrás, tá, gente? Eu não posso fazer nada, não tenho como segurar, não. Então, o sonambulismo, ele é também uma faculdade mediúnica. Nós já falamos a respeito disso, não é? É aquela em que nós emancipamos ou nos desdobramos espiritualmente falando e temos uma visão, uma vida no mundo espiritual, né? Ele pode ser natural ou pode ser provocado pelos espíritos para que possamos, então, fazer essa viagem no mundo espiritual e trazer informações necessárias. Nós sabemos que, durante o sonambulismo, o médium não passa informações. Desculpe. Durante o sonambulismo, o médium, praticamente, ele não sabe nada do que ele está... quando ele voltar, ele não lembra de nada do que ele viu. Tá? Então, durante o transe, ele vai passando as informações que ele está presenciando. Ok? Muito bem. O outro é o êxtase. O êxtase é o sonambulismo bem mais... Nós já vimos também anteriormente, em que nós acessamos planos muito superiores, né? Que existe a dificuldade, às vezes, do médium retornar, né? Porque é tão bom ficar lá, é tão lindo o que está presenciando, que ele não quer voltar, quer ficar por lá mesmo, né? Porque ele tem acesso, então, com clareza a esse processo, né? De um mundo de um plano maior, de grande desenvolvimento. Bom, a outra forma, então, de nós também vemos espíritos, não é? É pelo desdobramento. O desdobramento é a emancipação da alma no estado de vigília. Então, nós entramos no processo, entramos no assunto já do livro dos médiuns, não é? Que seria a clarividência, a clareaudiência, a dupla vista, se nós assim quisermos, não é? Então, esse é o resultado de um desdobramento durante a posse da nossa condição de ser, né, em estado alerta, né? Não estamos dormindo. Então, esse é o desdobramento. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre clarividência e clareaudiência, né? Existe uma dificuldade de nós entendermos, né, clarividência e clareaudiência, porque é muito confuso isso na literatura, né? Bom, eu vou aqui para nós no curso, na conversa que nós temos aqui, eu vou considerar clarividência e clareaudiência, né, que são fenômenos anímicos, isso é, são processos da alma, né? Não é evidência e não é audiência. Porque há confusão, as pessoas confundem clarividência com vidência e clareaudiência com audiência, não é? Porque vidência é um fenômeno mediúnico, tá? E clarividência é anímico. Por que ele é anímico? Né? Porque ele não é um processo que precisa fazer, como nós vimos já desde o começo, o circuito mediúnico. Não há necessidade de circuito mediúnico, porque o espírito não vai envolver o médium com seus fluidos, com sua sintonia com os médios. Ele, clarividente, desdobra-se, quer dizer, ele tem um transe rápido, coisa de segundos, desdobra-se, vai até a cena, vai até o local em que ele quer ver alguma coisa, ou que ele precisa ver alguma coisa, e volta com uma informação. Olha, eu vi isto. Né? Então, isso é o processo. É um efeito óptico, no caso da clarividência, e óptico, no caso da clareaudiência. Né? Então, esse processo é no cérebro do ser, do médium. Né? Não é no cérebro espiritual, porque ele enxerga com seus próprios olhos. Desculpe, com os olhos do espírito, mas registra no seu cérebro. Né? Então, ele volta descrevendo o que ele vê. Então, uma visão chama-se visão à distância, né? ou
ou audição à distância, não é? Porque ele então tem que se desdobrar para chegar lá, né? Bom, ele identifica pessoas, paisagens, situações, não é? É uma situação de muitos vamos dizer, daqueles clarividentes, né? Clarividentes, da questão de ver o futuro, né? E ver o futuro, às vezes, ver o passado também. Essa é uma percepção que acontece muito. Um exemplo que eu tenho disso é no livro do Hermínio Miranda, Diversidade de Carismas, em que ele cita uma situação muito interessante. Uma médium que ele estuda, né? Que ele experimenta com essa médium, né? Ela tem um desdobramentos maravilhosos com clarividência. Então, uma vez ela disse que ela estava viajando e ela estava no carro com um grupo de pessoas e ela teve uma visão clarividente, né, de um processo que iria acontecer, que uma árvore estava sendo cortada e ia cair na estrada. E ela então avisa, olha só, cuidado que depois de tal lugar, a qual curva, vai ter uma árvore caída na estrada, porque o pessoal está trabalhando lá e a árvore caiu na estrada. E não deu outra, o pessoal, mais um tempo que o pessoal se dirigia, o pessoal então, né? Mas como é que você sabia? Não? Eu vi, eu estive lá, eu fui projetada, eu vi cortarem a árvore, eu vi a árvore cair, então eu estou, né? É interessante isso, é muito bacana, não é? Esse processo, nesse caso aí, foi um alerta que ela deu para o grupo que estava indo pela estrada, né? Então, a clarividência é uma vidência à distância, você não vê algo do seu local. Como é que você vê? É como se essa fotografia aí, você se projeta, né? Mentalmente, espiritualmente, você se desdobra, se projeta no local da cena, vê a cena e volta com a informação do que você viu. Geralmente são locais distantes, né? Ou então tem casos que já foram descritos que como se fosse uma televisão, que abre à sua frente uma tela e você vê a situação nessa tela, né? Segundo alguns médiuns clarividentes, não é? E você tanto vê quanto você ouve o processo. Então, a clarividência e a clareaudiência, elas são simultâneas. Acontece no mesmo momento. Tá certo? Alguma dúvida sobre a clarividência, a clareaudiência? Porque você vai encontrar na literatura clarividência às vezes, mas é um processo que é muito similar à vidência e ocorre com a vidência. Tá? Muitas das vezes os videntes são projetados para uma cena, que não é uma cena em que ele teria interação com outro espírito. Agora, durante aquela cena, um outro espírito interage com ele. E ele, então, quando essa interação é uma vidência, não mais uma clarividência. Né? Então, só é clarividência quando não há interação com um outro espírito que não seja o seu próprio. Não é? Okay? Então, isso é clarividência e clareaudiência. Ok? Pode seguir, por favor, Edson, para mim. Bom, a segunda forma, então, de nós vermos espírito, aí nós entramos no livro dos médiuns, não é? É a evidência e a audiência. Bom, o médium vidente, para ser médium vidente e médium audiente, precisa fechar o circuito mediúnico, isto é, uma fração de segundo, uma fração de milésimo de segundo, não é? Um espírito se aproxima dele, fecha o circuito mediúnico e ele enxerga, ou ele ouve. Geralmente, a vidência e a audiência são fenômenos simultâneos, certo? Como isso acontece? O espírito precisa se mostrar para o médium. O médium não vê o que ele quer, não. O médium vê o que é permitido ver. O médium vê o que é mostrado para ele. Certo? Então, a vidência é um processo mediúnico, e a audiência também, que precisa fechar um circuito mediúnico para que aconteça. Então, só os médiuns videntes podem ver os espíritos. Certo? Geralmente, vidente é clarividente, tá, gente? São coisas muito simultâneas e muito interativas, né? Clarividência e evidência, clareaudiência e audiência, ok? Bom, outra forma de vermos espíritos são quando eles se materializam, pelo fenômeno de materialização. Aí é um efeito físico, né? Então, todo mundo pode ver.
pode ver os espíritos. Na evidência e audiência, somente os videntes podem ver. Nas aparições de espírito, caso da materialização, todos podem ver os espíritos, né? Porque eles se materializam, né? Às vezes sob forma de clarões, chamas, formas geométricas. Por isso, então, as pessoas creem nos fantasmas, não é? Porque nem sempre eles conseguem elementos ou material para se projetar na forma humana. Então, às vezes, são clarões, são manchas, como essa primeira gravura aí, uma escada com uma mancha assim, né? Mais ou menos uma forma, não é? Geométrica, um oval, assim, dizendo que está presente, né? Porque ele conseguiu pouco material para se materializar. Então, ele usa essas formas, não é? Diferentes da forma humana, né? Ou contra tangibilidade. Aí sim, são as materializações em que, fornecendo material em reuniões experimentais ou não, não é? Em que ele tem material suficiente para se corporificar, né? Se corporificar. Aí nós temos também, junto com materializações, o fenômeno da bicorporeidade, transfiguração, não é? E os agêneres, que nós vamos discutir mais tarde, certo? Ou então, também, na tangibilidade, o aspecto vaporoso, que você sente esse vapor, você pode tocar nesse vapor. É como se fosse uma coisa, um algodão, uma forma de algodão, assim, você pegar, um gel, né, que você pegaria isso aqui, né? Então, essas informações estão lá na Gênese, do capítulo 14, item 36. Consultem a Gênese, que é realmente muito bom da gente começar a pegar outras informações. Aí embaixo temos 3 exemplos de materialização. A segunda gravura é da esquerda para a direita, é do Peixotinho, não é? Ele está deitado na cama, e ao lado se materializa um espírito, não é? A terceira gravura é a Kate King, é um espírito que se materializou várias vezes para experimento do Crookes, acho que a gente agora esqueci, William Crookes, né? Que trabalhava com a médium e com o espírito. Esse espírito era perfeito. Olha que linda a materialização do espírito. E a última gravura, nós vemos Chico junto com o médium que está doando o ectoplasma, essas coisas brancas que saem do médium, isso é o ectoplasma, não é? E o espírito materializado ao traço do médium, né? Esse espírito está coberto, o rosto coberto, porque ele não conseguiu materializar o rosto dele. Então, ele cobre com um pano, né? Para que, então, possa, então, completar a forma humana. Ok? Beleza? Então, essa realmente são aquelas em que todos podem ver, os espíritos materializados. E temos uma situação, aparições noturnas. Bom, eu coloquei esse dado aí porque é muito comum as pessoas, por medo, não é? Enxergarem espíritos, entre aspas. Isso é, eles acham que viram espíritos, não é? Então, eles fazem... o medo cria também essas formas, não é? Então, as aparições noturnas é mais porque as materializações, todas elas ocorrem durante a noite. Porque durante o dia, a luz do sol queima o ectoplasma, né? Ele queima o ectoplasma. Então, é muito difícil uma materialização se ocorrer durante o dia. Por isso, então, que os espíritos, né, aparecem para as pessoas à noite, não é? E nos trabalhos de materialização, as salas estão escuras, não tem luz nenhuma, né? Uma pequena luz vermelha está acesa num cantinho só para orientar as pessoas a caminhar, mas está tudo escuro, ninguém enxerga nada, né? Então, os espíritos se materializam, eles têm uma luminosidade, né? Luminosidade. Então, como nós vimos, né? As materializações podem ser luminosas ou não. Nós vimos na aula passada isso aí, certo? Bom, então, outra situação dessas aparições noturnas, é os médiums, não é? Eles, quando enxergam, fazem a vidência, eles não veem luz, né, como um dia ou como a noite. Eles veem a luminosidade que tem e é relativa ao plano espiritual, né? Então, eles veem um plano mais escuro, um plano mais claro, projetado pelos espíritos, tá? Não é nada real, é projetado pelos espíritos. Por favor, tem o microfone aberto aí? Sim. Por favor, tem o microfone aberto aí, por favor.
Nós temos também os efeitos glóbulos, certo? É outra forma, é outra questão, né? As pessoas dizem que estão enxergando coisas, mas na realidade é uma questão da óptica, né? O nosso humor aquoso do nosso olho geralmente está com concreções, nós enxergamos essas coisas. E as pessoas acham que é espírito, mas não é. A gente chama de efeitos glóbulos, não é? Só para a gente chamar atenção em relação a isso. Ok? Beleza? Então, essas são as formas pelas quais podemos ver os espíritos. Né? Então, temos duas formas. Primeiro, quando nós estamos emancipados, né? Isso é o nosso corpo que está dormindo ou em transe, estamos emancipados. E o outro, quando nós estamos na vigília. Né? Nesse caso, somente a evidência e a audiência e a materialização. Muito bem. Vamos, então, agora ver com detalhes, né, o que é evidência e o que é audiência. Ok? Que são, então, relativos à mediunidade. Né? Então, é uma faculdade mediúnica relativa aos médiuns videntes, relativa aos médiuns audientes. Qual o processo da evidência? É uma associação mental avançada das radiações entre entidade espiritual e o médium, dotada da faculdade mediúnica com percepções visuais e auditivas. Então, quando existe o circuito mediúnico, não é? Quando é fechado o circuito mediúnico, o espírito se projeta para o médium. Isso é, ele tem uma sintonia com o médium e se projeta para o médium. Então, vão perguntar para mim, mas como? Qualquer um... se as pessoas veem assim o mundo espiritual... Não, estão vendo porque tem uma sintonia com aquilo que ele está vendo. Senão, não estaria vendo. Certo? Por isso que, numa sala, se você colocar 3 médiuns videntes numa sala, eles vão ver 3 coisas diferentes. Ou similares, mas nunca parecidas, nunca iguais. Tá? Porque cada um tem a sintonia no processo de evidência. Certo? Bom, o agente da manifestação, como sempre, é o perispírito do médium, que então entra em sintonia com o perispírito do espírito, né, que está se mostrando, que está buscando, então, se mostrar, né, pela evidência. Né? Então, essa combinação, quando fecha o circuito mediúnico, permite, então, a atuação do centro coronário. Como nós vimos, a pineal é a responsável por todo o processo mediúnico, não é? E, nesse caso, não é? Ela desenvolve a visão e a audição mentais. Isso é, nós temos 2 áreas no nosso cérebro, relativas à visão e relativas à audição. Ok? Então, nós já vimos lá, nós estudamos o centro de força coronário, não é? Ligado à pineal. Nós temos então o diencéfalo, onde se encontra, não é, a pineal, lá na pontinha do diencéfalo, não é, próximo do bulbo raquidiano. Nós vamos ver ali a pineal, não é? E nós vemos então a cóclea, né? A cóclea, que é o nervo, não é? Aonde então se verifica a audição física, né? Mas estimulado pela pineal, ligado ao coronário, ela também funciona no processo da audição espiritual. Então, o médium vê pelos olhos do espírito, não pelos olhos da matéria, certo? Ou ele pode estar com os olhos fechados, com os ouvidos tampados, que ele vai ver e vai ouvir. Né? Então, a pessoa, tem medo de espírito, quero ver, fecha os olhos. Não adianta. Quem é vidente, enxerga, né? Tanto com olhos fechados quanto com olhos abertos. Tá, pessoal? Então, essa coisa, só enxerga com o olho fechado, isso tá, só com o olho aberto não existe. Tá? Então, é evidente não. Tá certo? Então, ele é evidente porque ele enxerga pelos olhos do espírito. Muito bem, então. Aqui está, lembrando a vocês, né? Para nós termos a evidência, que é o fenômeno mediúnico, temos que fechar o circuito mediúnico. Né? Isso é, o espírito, ele emite, né, uma energia, não é? Que tem que estar com sintonia com o médium que responde. Isso é, eu vou atender essa energia, então eu vou apelar, eu vou buscar dar uma resposta a essa energia, não é? Aceitando, não é? Aceitando o fenômeno, aceitando entrar em sintonia, em relação ou em comunicação com esse espírito. Pode passar adiante, por favor. Por favor, Edson.
processo da evidência, né? Bom, então, muitos médiuns, né? Eles enxergam, né, em estado normal. Está passeando numa rua, está vendo alguma cena, não é? Alguma cena. Outros, não é? Só quando estão, como eu falei, não é? No estado sonambúlico, isto é, o estado sonambúlico também pode ser mediúnico quando você entra em relação com os espíritos. Por exemplo, você está em transe sonambúlico, né? O médium está sonambúlico, ele parece que está letárgico, catalético, ele está parado, ele está simplesmente apagado, não é? Então, ele vai se projetar, vai se desdobrar, emancipar-se no plano espiritual, e lá ele entra em contato com os espíritos. Então, os espíritos podem usar o perispírito do médium e lá faz o circuito mediúnico, o médium da comunicação psicofônica, não é? Ou psicofônica por meio do corpo que está lá. Então, isso pode ser então também um fenômeno mediúnico, tá? Então, o sonambulismo pode ser anímico, também pode ser mediúnico, né? Essa evidência nunca é constante, não é permanente. Ela sempre tem, né, efeitos de um transe passageiro. Trânsitos de milésimos de segundo, tá, gente? É muito rápido o transe. O médium não percebe que está em transe quando está vendo, né? Mas está em transe, certo? Ok? Então, todas as pessoas... aqui está uma mensagem do livro dos médiuns para fortalecer o que eu falei para vocês, né? Que vidente é uma faculdade mediúnica e clarividente é uma questão anímica, não é? Essa frase lá no livro dos médiuns, capítulo 14, item 167, na categoria dos médiuns videntes se pode incluir todas as pessoas dotadas de dupla vista, mas não constitui propriamente falando o que se chama de médium vidente, né? Então, tudo bem, todos são videntes, mas na realidade somente são aqueles médiuns videntes de fenômeno da vidência, aqueles que, não é, fecham o circuito mediúnico, ok? Muito bem. Próximo, por favor, mestre, pode passar adiante. Então, aqui tem uns parágrafos que eu tirei lá do livro dos médiuns, não é? Que são importantes a gente falar a respeito, né? O primeiro, não é? O item 105. Não basta que o espírito queira mostrar-se. Não basta tão pouco que uma pessoa queira vê-lo. É necessário que os dois fluidos possam combinar-se, isto é, fechar aquele circuito mediúnico, né? Que entre eles haja uma espécie de afinidade e também, porventura, que a emissão do fluido da pessoa seja suficientemente abundante para operar a transformação do perispírito e provavelmente que se verifiquem ainda outras condições que desconhecemos. Olha que interessante. Então, o processo é muito mais difícil do que a gente imagina, não é? Então, por exemplo, você tem uma visão, uma evidência de uma entidade ou uma situação do plano espiritual que você está participando, eles estão falando contigo, estão mostrando alguma coisa para você, mas às vezes fica tudo muito, eu não consigo ver direito, porque está meio diáfano, está meio vaporoso, eu não consigo perceber o que o espírito está falando, está dizendo, porque você então não tem tanta sintonia como deveria, ou não tem tanto fluido, isso é, a sua energia, o seu ectoplasma não é o suficiente para que você possa, então, fechar esse circuito mediúnico para a vidência, né? E você fornece sempre ectoplasma para que haja, né, qualquer manifestação mediúnica, certo? Outra coisa, você pode perguntar, mas vem cá, gente, e se eu vejo uma cena, as pessoas que veem aqueles espíritos ruins, situações difíceis, espíritos tenebrosos, não é? Tem sintonia? Não. A sintonia não é feita com aquela cena, com aquele espírito. É feita com o teu mentor para que ele mostre para você situações que você precisa ficar atento, não é? Então, às vezes aparecem para te assustar, porque você está fazendo alguma coisa que não deve. Ou então, às vezes, você deve perceber aquilo para perceber o sofrimento das pessoas que estão envolvidas numa situação em que você está presente, né? Ou que você precisa ajudar, não é? Então, isso acontece sim, tá? Não é que você feche sintonia com aquela situação, né? Você está presente porque você doa ectoplasma e alguém provoca essa situação para você, ok?
ok? É necessário, enfim, então, que o espírito tenha a permissão de se fazer visível a tal pessoa, e que nem sempre lhe é concedido, ou só é em certas circunstâncias, por motivos que não podemos apreciar. Então, a vidência, ela é permissão. Existe uma permissão para que você veja. Então, você não vê qualquer coisa, você vê o que é preciso ser visto. Tá? Pode passar um pouquinho para mim, por favor, essa aí? Tem mais alguma coisa aí? Tem. Bom, a vista da alma ou do espírito não é circunscrita e não tem sede determinada. Então, quando um vidente vê uma cena ou vê um espírito, ele vê 360 graus, porque não são com os olhos da carne, dos olhos do corpo humano, ele vê com os olhos do perispírito. Então, a visão não é focada, ela é circunscrita, isso é, você pode estar olhando para frente e estar vendo a cena nas costas, atrás, na cabeça, né? Mas está vendo igual. Então, você não percebe, o médium, o vidente não percebe aonde que ele está vendo aquilo. Se é daquele ambiente que ele está, ou se é em outro ambiente que ele foi deslocado para lá para ver aquilo. Porque a situação é muito rápida. Então, ele vê a cena, ou vê o espírito que ele precisa ver, ou as coisas que ele precisa ver, mas às vezes não no local que ele está. Nós vamos ver mais tarde sobre as condições, os processos que isso acontece. Tá bom? Tá bom, então. A próxima, por favor, Edson, pode passar para mim? Então, sobre aquele assunto que eu falei para você, aonde que o médium vê, não é? Existem, então, divisões nesse processo da vidência. Tá? São três divisões que são catalogadas, que foram experienciadas, né? O primeiro é quando o médium vê a cena ou o espírito, não é? No ambiente que se encontra, né? Então, ele tem a sua faculdade mediúnica e consegue, então, perceber no ambiente que se encontra, não é, tudo aquilo que está mostrado para ele, não é? Colorido, projeção mental, coisas que, às vezes, desencarnados projetam situações, não é? Então, você está, por exemplo, uma reunião mediúnica e o vidente, então, alguém está manifestando um espírito que está necessitado, um espírito infeliz, né, doente, e ele está projetando cenas, e o médium pode ver essas cenas na mesa mediúnica. Ele está projetando, ele consegue entrar em sintonia com esse trabalho e consegue ver essas cenas que o médium, que a pessoa, que o espírito está projetando, né? Ok? Ou então, com mais experiência, não é? Com mais desenvolvimento da sua faculdade, ele pode ver frases, né? E coisas escritas na parede, por exemplo. Muitos médiuns psicógrafos que fazem fazem a psicografia de receituário mediúnico, né? Eles escrevem assim, porque às vezes os remédios são muito difíceis, porque às vezes nem todo médium receitista conhece todos os remédios, né, da homeopática, eu chamo de homeopatia, né, que eles receitam, né? Não conhecem todos os remédios. Então, os espíritos projetam na parede, não é? O nome dos remédios para que eles possam copiar e escrever. Isso é muito comum acontecer, né? Muito comum acontecer. Okay? Outra forma da vidência é no espaço, não é? Isso quando o médium é projetado fora do ambiente em que ele está. Né? Ele não sabe, às vezes nem percebe que é projetado. Né? Mas, então, uma forma da vidência é da formação de tubo astral. Já vi médium escrever isso para mim. Né? É como se formasse assim, um túnel, não é? Frente aos olhos dele, assim, claro, olhos espirituais, e lá no fundo do túnel ele vê aquela cena ou vê aquele espírito que ele precisa ver, não é? Então, ele não é deslocado, ele é uma projeção astral para que ele possa, então, ver aquilo que ele precisa ver. Né? Ou então, como falou aqui, pequenas janelas são projetadas no local onde ele está. Certo? O outro é quando o médium desdobra. Não é? Isso naquela fração de segundos, né, o médium desdobra, né, e vai no local e retorna. Né? Pode, então, narrar durante o deslocamento ou pode comunicar ao retornar. Né? Aí, então, nós podemos dizer assim,
Não pode ser clarividência? Também pode ser clarividência, né? Claro, também pode ser um fenômeno clarividente, ok? E o próximo é tubo astral, de dobramento. Pode passar para mim, por favor, Edson? É emancipação da consciência, né? Então, o médium, né? Ele não percebe nem o tubo, não é? Não percebe nem que está no local, mas é deslocado, a consciência se expande. Aí, no caso, realmente, ele fala que seria clarividência, tá? Seria clarividência, ok? E a terceira forma que você processa a evidência é no tempo, não é? Quando, então, ele se desdobra, não é? E vê cenas transcorrerem, né? Transcorrerem em torno de si, né? Cenas que vão acontecer ou aconteceram no passado, né? Isso é o caso que eu descrevi, não é? Da Ivone Pereira, só que ela estava em letargia, né? Mas eu digo, quando o médium está acordado, né? Está tranquilo, está consciente do seu próprio ser, e é deslocado para essas cenas, e vê essas cenas e retorna, né? Mas são essas cenas relativas ao passado ou ao presente, né? Pode ser clarividência? Pode ser clarividência, não é? Realmente é difícil nós descrevermos os fenômenos. Nós nunca estão assim restritos a essa forma didática que a gente apresenta. Eles se interpõem, eles se correm muitos ao mesmo tempo. Então, é difícil você dizer, não, é só isso, não. Existem várias situações que podem acontecer no mesmo momento, tá? Então, isso aqui é uma forma bem didática de apresentar. Didático mesmo, tá? Porque isso pode acontecer tudo ao mesmo tempo e tudo junto, ok? Beleza? Então, por favor, vamos seguir adiante, Edson, por favor. Bom, a audiência é a mesma forma que a evidência, só que nós temos os sons. Os sons não são os sons do ambiente, os médiums audientes, eles ouvem dentro do cérebro, tá? Dentro do cérebro. Então, é como se fosse duas formas. Então, por telepatia, que seria a forma que o médium escuta dentro do cérebro, pela cóclea, não é? E pela pneumofonia, né? A voz direta. Porque, como Kardec descreve, os espíritos não falam, eles pensam, não é? Muitas vezes eles movimentam a boca, mas o som é do pensamento, o médium ele decodifica, não é? Esse som na sua mente. Então, ele escuta, né, e vê ao mesmo tempo praticamente. Bom? Então, a condição do bom médium, não é? Ele tem capacidade de interpretação, né? E conversão em palavras daquilo que ele viu. Então, é muito difícil um médium vidente e um médium audiente, se ele não estuda, se ele não conhece, se não se dedica ao trabalho, ele vai ser incapaz de escrever uma cena. E muitas vezes ele vai ver a cena e o que ele está falando não é nada a ver com o que a cena tem, entendeu? Então é importante identificar, não a cena em si, mas interpretar o que está mostrando para ele, o que eles querem dizer com aquilo, né? Muitas vezes são sinais, muitas vezes são situações em que ele tem que interpretar, trazer para a vida real aquele processo. Então, o bom médium é aquele que realmente tem capacidade de interpretação, né? Aquele que pode converter imagens em palavras, né? Que não é qualquer um, não. Tá? Tem que ter conhecimento para isso, né? Conhecimento para isso. Bom senso, não é? Estudo, né? Certo? Então, essa frase eu gostei também, né, do livro dos médiuns, né? Cabe ao observador procurar as leis que produzem os fenômenos e buscar um rótulo, né, para que possa identificá-los. Tá? Então, vamos... o próximo, por favor, Edson. Vamos, então, entrar na bilocação, bicorporeidade e transfiguração. São três fenômenos, tá? Três fenômenos, né, que nós podemos, então, identificar. Bom,
A bilocação, eu coloquei bilocação aí só para diferenciar de bicorporeidade, tá? A bilocação é um fenômeno anímico, não é? Isso é, o espírito pode, tá? Se emancipar, né? E desdobrar, onde se encontra o corpo físico, e se manifestar em outro lugar. Mas a manifestação é só pela psicofonia ou pela psicografia. Por exemplo, tem pessoa que está doente numa cama, tá? Ela pode dar a comunicação centro espírita, né? Muitas vezes a gente tem comunicações de pessoas que estão em coma. Pessoas em coma costumam se identificar nas casas, nos centros espíritas ou, né, nas mesas mediúnicas, não é? que são doentes. Então, estão lá, não, eu não estou morto, eu estou simplesmente em coma, eu estou doente, não posso ir do hospital, mas estou dormindo agora, estou passando, né, colocando o seu processo, né, numa mesa mediúnica. Então, se manifesta. Então, isso é bioeducação, isso é, o corpo está dormindo em algum lugar, e ele, então, se projeta, se emancipa e vai, então, dar sua comunicação, ou é visto pela vidência, não é? Em algum lugar. Então, médios videntes enxergam, né? Essa pessoa que a gente sabe que está doente, que está numa cama, está no hospital, mas está na casa espírita sentado lá, ou está lá trabalhando na casa espírita. Acontece muito isso, né? A pessoa é tão dedicada que, apesar de estar doente, ou está em situação em casa, ou não pode comparecer à casa espírita, e se desloca em desdobramento, e as pessoas vêm lá trabalhando, ajudando no processo de trabalho da casa espírita, né? Isso é muito bonito, tá? Pode passar, por favor. Então, isso é bilocação, tá, gente? Tá? Então, não existe materialização, não tem tangibilidade, o espírito é visto só pela evidência, tá? O próximo é bicorporeidade. A bicorporeidade é um fenômeno, né, também de desdobramento. Só que o espírito, né, o perispírito, se materializa em outro lugar. Em alguns casos são tangíveis. O caso mais famoso, não é? É um fenômeno de efeito físico, mais famoso é do nosso Antônio de Pádua, que está lá em Pádua, né, fazendo um discurso, fazendo uma sua pregação no púlpito da igreja, e ele adormece, não é? E quando ele adormece, então esse projeto se desdobra e vai até Lisboa, onde o pai está sendo julgado por um crime que não cometeu. E ele, então, defende o pai, né, e prova que o pai não é culpado, não é pelo o crime que aconteceu, então, né? Então, é um caso mais famoso, então, de bicorporeidade, além de outros, né? Espírito, o pessoal coloca como santo da Igreja Católica, né? Lá no Livro dos Médiuns, não, na Revista Espírita, tem um caso de, acho que é Antônio de Ligori, Francisco de Ligori, uma coisa assim, que foi canonizado também porque ele teve essa bicorporeidade. Então, eles evocam esse espírito, não é? E ele pergunta para ele se realmente ele merecia ser santificado, não é? Só porque ele provocou um fenômeno de bicorporeidade. Ele disse que sim, porque ele foi uma pessoa que se dedicou sempre às coisas boas, né? Então, foi interessante esse diálogo, né? Lá na Revista Espírita, esse diálogo aí, né? Bom, é um fenômeno de efeito físico, o espírito se materializa, né, em outro local. Então, o médium usa o próprio ectoplasma do próprio corpo, não é? E esse espírito que está projetado, a materialização do espírito, do perispírito, né, não pode ser prejudicado, não pode ser. Nada acontece com ele. Qualquer ação que pressente que vai ter, né, ele retorna ao corpo físico, ou então, não é? Projeta no corpo físico uma pequena impressão, tá? Porque não pode danificar o perispírito, né? O materializado. Agora, o médium, não é? Na ausência do seu perispírito, não é? Qualquer sinal que alguém possa tocá-lo ou tocar ou que precisa acordar novamente, e o espírito volta novamente, o perispírito volta novamente ao seu próprio corpo, tá? Então, por isso que a gente tem que cuidar quando os espíritos, as pessoas estão, às vezes, na casa espírita, ou mesmo no trabalho mediúnico, não é? Não tocar nas pessoas que podem haver, então, esse retorno muito
rápido ao corpo e causar transtornos físicos, tá? Pode acontecer. Muito bem. Então, eu coloquei essa lembrete aí. Não confundir bicorporeidade com bilocação, tá? Isso é bilocação é quando alguém dorme, né, e projeta seu perispírito, desdobra seu perispírito e ele é visto e dá comunicação em algum lugar. Os agêneres. O que são os agêneres? Não é? Agêneres são espíritos que se materializam, não é? Temporariamente. Então, como eu falei, são aquelas pessoas, não é? Que às vezes aparece dando recado, ou mostrando caminho para alguém, depois nunca mais foi visto, né? Então, são os agêneres, né? Na Revista Espírita, Kardec menciona um fato de um espírito agênere, de um rapaz, que convivido com uma família durante 15 dias, né? Interessante isso, né? Ele estava lá, ele vivia lá, se vestia, é tudo normal, é um agênere, tá? É um espírito, né, que se materializou e permaneceu materializado por muito tempo, tá? Pode acontecer, sim, porque ele consegue retirar, né, essas energias, nós vimos, né? As energias, nós vamos ver na aula que vem, né? Onde ele consegue tirar as energias, né? E outros são projeções mentais, imagens, não é? Que são vistos por telepatia, por vidência, televidência. Então, não confundir com bicorporeidade, né? E também tem muita a imaginação nossa, que às vezes constrói às vezes as coisas, não é? Que então nos deixam às vezes em dúvida, ok? Então, bicorporeidade, né, é quando então o perispírito se materializa, o médium entra em torpor e o espírito se materializa. Tinha Kardec também, na Revista Espírita, ele fala de uma professora, numa escola, a escola onde ele foi para mim professor, lá na Suíça, do Montessori, né? Ela estava dando aula e quando, às vezes, estava escrevendo no quadro negro, ela parava de escrever e ficava parada, né? Aí as pessoas ficavam assim, os alunos com surpresa. E quando olhavam pela janela, ela estava no jardim, caminhando no jardim, né? Então, até foi demitida, né, da escola. A pessoa dava aquela susto nas meninas, né? O outro que também que tem retratos maravilhosos de bicorporeidade é o Barçanufo. Ele disse Barçanufo, né? Os alunos já sabiam quando ele parava, né? Ou ficava estático na mesa, ou então parava quando estava de pé num canto, né? Ele tinha se projetado e aparecia em outro lugar. As pessoas falavam, mas eu estou na sala de aula. Não, eu estou aqui, eu faço o trabalho que fazia e voltava para a sua sala de aula, né? Então, realmente, existem vários casos, nós podemos na literatura sobre bicorporeidade. O próximo caso é transfiguração, tá? Transfiguração, pode passar, Edson, por favor? Transfiguração, então, é um fenômeno de efeito físico, não é? Resultante de uma transformação perispiritual, né? Que produz sobre o corpo do médium, tá? Isso é, em torno do corpo do médium, né, há uma materialização do próprio perispírito do médium ou de outro espírito, né? Então, as formas podem ser totalmente diferentes, né? De qualquer forma possível e impossível. No livro dos médiuns, ele cita coisas incríveis de transfiguração, tá? Se vocês têm experiência de mesa mediúnica, vocês podem perceber, muitas vezes, né, quando um médium está em transe e dando comunicação, algum efeito de transfiguração. Observem às vezes, não é? Às vezes a pessoa se muda, as pessoas ficam mais carrancudos ou ficam mais pesados. E muitas vezes pode haver uma pequena transfiguração nesse processo. Acontece também nas mesas mediúnicas, é comum acontecer isso aí. Então, na figura aí, nós temos uma médium, né, que é a primeira gravura ali à esquerda, é de uma médium, né? E as outras são as figuras que ela apresenta durante, então, a transfiguração, certo? Então, são aparências belas, mais jovens, ou às vezes coisas mais feias, né, que pode acontecer. Bom, então, como acontece o fenômeno? Próximo, por favor, Edson. Como acontece esse fenômeno, não é? O perispírito do médium, né, ele se emancipa, não é? E se materializa na sua própria forma,
que ele gosta de ser, o que ele tem, ou de outro espírito, né? Aproveita essa emancipação e essa condição, né, de ectoplasmia para materializar uma aparência qualquer. Então, temos registro de vários registros de experimentos, não é? E médios transfigurados, que mudança de peso para mais ou para menos, né? Ou mais gordos ou mais magros, ou outras aparências totalmente diferentes. Às vezes, o médium fica invisível, o corpo do médium fica invisível em relação à materialização em cima dele, não é? Aqui nós temos ali uma figura, não é, de uma transfiguração. A médium está visível, mas sobre ela se materializou um outro espírito. Tá? Então, eu gostaria, se vocês quiserem, essa curiosidade, livros médios, não é? Lá tem, então, todo esse relato, né, de transfigurações que aconteceram nas experimentações que Kardec fez com os médiuns. Tá? Muito interessante mesmo. Né? Pesava o médium transfigurado, o médium é mais pesado ou mais leve, dependendo do que estava, né, mostrando, né? Uma mulher transfigurava, virava um homem, né? A aparência de um homem em vez de ser mulher, ou vice-versa, um homem com a aparência de mulher, com trajes, com roupas, né? Coisas muito bacanas, muito interessantes, estão no livro dos médiuns. Se vocês quiserem consultar, não é? Está lá. Beleza, gente? Nós agora estamos no final da nossa aula, não é? Terminamos o nosso tempo aqui. E eu vou abrir para perguntas. Mas nas perguntas, eu vou fazer a prece de encerramento para aqueles que quiserem já deixar a sala, não é? E ficarem à vontade, tá? Porque já passamos 5 minutos do nosso tempo aqui, ok? Então, vou fazer a nossa prece para que possamos, então, fechar, não é? Com chave de ouro o nosso trabalho de hoje. E, então, continuamos. Quem quiser continuar na sala pode ficar para a gente poder, então, discutir, né, o assunto. Alguma pergunta que possa ser feita, ok? Então, vamos fechar nossos olhos, vamos acalmar a nossa mente, buscar uma sintonia com aqueles que no plano espiritual agem em nosso favor, agem buscando que nós possamos abrir cada vez mais a nossa mente para os novos conhecimentos que possamos adquirir, abrir os nossos sentimentos para que possamos aproveitar esses novos conhecimentos para o trabalho, para dedicarmos um tempo àqueles que precisam, além de nós. E por isso tudo, Jesus, nós agradecemos por esse tempo que passamos juntos, por esses assuntos que nós trazemos e que nos são permitidos trazer para aprimorar e melhorar o nosso conhecimento na busca de melhor produção em termos de nossa faculdade mediúnica, que sejamos mais produtivos, mais ativos, né, e mais conscientes do que nós estamos fazendo em termos do nosso trabalho. Obrigado, Mestre Jesus, pela nossa companhia, que possamos estar em paz contigo. Que assim seja.